Este episódio tem o patrocínio da Editora Self. A Editora Self é centrada em trazer-te os melhores livros dos melhores autores a nível mundial nas áreas de negócios, empreendedorismo e finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset, para que a tua vida seja mais fácil e possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes best-sellers internacionais partilham uma atitude de aprendizagem das técnicas que nos permitam vencer as nossas dificuldades e os nossos desafios. Eu sou, obviamente, um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou umas finanças pessoais mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar melhor a minha vida e o meu tempo. Procura o teu próximo livro e constrói o hábito de leitura na tua vida. Eu considero que a leitura é provavelmente o hábito mais determinante na tua vida e na tua carreira, e é das experiências mais transformadoras que tu podes fazer. Se quiseres consultar o catálogo da Self, podes fazê-lo no link www.editoraself.pt e usar o código de desconto temporada 6 para ter 15% de desconto nos livros da Editora Self. Olá António. Olá Rui. Cá estamos para mais um episódio, 5 se não me engano. Quinto episódio da 7ª temporada. Ixi, aqui já é muito episódio. Sempre a conversar com os nossos fiéis ouvintes. E hoje queria falar de um tema que é provavelmente o tema que mais vezes é perguntado dentro das conversas de criptomoedas, que é algumas justificações para o porquê destas quedas das criptomoedas. Claro que já falámos disto também em enquadramentos sociais e geopolíticos e etc, mas existem aqui questões gerais e depois existem questões mais específicas, e eu queria abordar aqui alguns motivos para fazer um prognóstico sobre os valores eventualmente dos próximos tempos. O porquê de estarmos nesta situação. Nós estamos naquilo que o pessoal chama o Crypto Winter. Muita gente já deve ter lido este termo em algum lado, e vamos falar um bocadinho sobre o porquê do Crypto Winter. Mas não estamos num Winter geral, ou seja, não é só cripto. Pois é. Vamos mesmo começar com argumentos que são gerais e que têm a ver com a queda das criptomoedas, não é? As coisas não funcionam isoladamente no mundo e aliás, quanto mais as criptomoedas são uma coisa mainstream, mais influenciadas são. Não é? Porque se forem uma coisa muito geek, com um grupo de pessoas muito afastado da realidade, variam de forma mais diferente. Se estiverem mais integradas naquilo que é o mundo financeiro, é natural que variem mais ao sabor do mundo financeiro. Ou seja, então, como é que eu ia te explicar isto? É um bom sinal as criptos estarem a sofrer um inverno ao mesmo tempo que o resto? Depende muito dos objetivos que nós temos, não é? Imagina, se formos um investidor de curto prazo, se calhar é um mau sinal, porque nós queríamos comportamentos aqui bullish e coisas se calhar exageradas e despropositadas e grandes valores. Estou a perder num sítio e estar a ganhar no outro. Pronto, haveria outro tipo de interesse, não é? Para uma visão de longo prazo e para uma visão de não só achar que, claro que é ótimo termos um ativo que valoriza, mas também é importante termos tudo aquilo que as criptomoedas, a descentralização, que cada vez é mais importante, a descentralização, a privacidade, no fundo uma defesa dos direitos da população em geral contra eventuais governos ou organizações que de repente possam ir para o lado negro da força, como eu costumo brincar. É muito mais interessante que tudo isto funcione do que propriamente se no próximo ano ou no próximo meio ano ou o que quer que seja, os valores estão nos valores que eu queria, não é? Okay. Eu acho que isto acaba por ser um bocadinho aquele egoísmo do investidor, que é eu quero é ficar rico rapidamente, não quero saber como é que o mundo está, versus pensarmos, ok, eventualmente vamos tirar proveito financeiro ao sabor de uma coisa que tende a melhorar o mundo, e é por isso que vamos beneficiar, porque há aqui um valor por trás, este chamado, aquilo neste caso é o que eu gosto de chamar do valor intrínseco deste mundo cripto, mas que isso tudo não pode trazer de bom. Mas isso não pode significar também que já são as grandes corporates e as coisas que também já estão metidas aqui e que, lá está, se elas já cá estão, ou seja, se há um valor que já é geral, elas também já cá estão e também já estão a gerir também a coisa.
Sim, não há, acho que não há grande dúvida de que o grande capital está a entrar no mercado das criptomoedas de várias maneiras, não é? Uma delas é através dos fundos de investimento de venture capital, aí não há hipótese. Depois tens algumas criptomoedas que se tornam centralizadas porque estão mais ao sabor, portanto tens uma maior quantidade de criptomoedas lançadas que são centralizadas porque estão ao sabor desse tipo de interesse, mas isso não invalida, e eu acho que é isto que é diferente, se calhar, de tudo que tivemos na história. E eu acho que este momento é memorável agora, porque acho que agora consegui verbalizar, vou conseguir verbalizar aquilo que eu acho que é fundamental. Talvez seja a primeira vez na história que o grande capital, quando entra numa coisa, há coisas que não consegue desvirtualizar nesse ativo. E, por exemplo, na Bitcoin, estamos nessa fase. O grande capital entra em Bitcoin, mas o grande capital não consegue nem controlar, nem desvirtualizar aquilo que Bitcoin faz. Ok. E isto, se olharmos para trás, repara, se olharmos para trás, isto nunca aconteceu na história. Sim, quando entrava, ficava numa posição de controle e domínio. De domínio. E o que foi criado é uma coisa que não pode ser dominada por muito dinheiro que tu tenhas e metas no assador. Por muito não é? que entres, não é? Sim. O que tu fazes é subir o valor desse ativo. E isso pode ser uma forma de manipulação de valores. Claro. Mas isto é uma outra conversa. Imagina que a Bitcoin é uma empresa, não é? Mas imagina que era. Tu compras a empresa, ou tu compras partes da empresa, mas não consegues mandar nela. Sim, não consegues tomar decisões que vão alterar o modo como aquilo funciona. Exatamente, porque basicamente, e vamos falar mais à frente no episódio sobre isso, que são exatamente as DAOs. As DAOs são formas de organização que funcionam com grande distribuição de controlo e com muito pouca capacidade de alguém dominar uma organização por completo. É muito giro esse raciocínio. Mas primeiro eu gostava de ir ao tema com que entramos aqui a todo o gás do Crypto Winter. Aproveitar aqui também para agradecer, porque as pessoas que nos têm contactado estas semanas e que têm comentado os temas dos episódios constantemente têm reforçado a vontade de terem mais episódios destes temas mais gerais, mais geopolíticos e mais globais para entendermos melhor o que se passa. Sim. Eu acho que também não é por acaso. Acho que no mundo das criptomoedas as pessoas vão aprendendo e depois também vão conseguindo começar a explorar por si. Eu acho que nós estamos numa altura em que o mundo está complexo, o mundo financeiro está difícil de compreender. Há muita coisa a acontecer, não é? Na Europa, a nível mundial, há muita coisa a acontecer e as pessoas precisam de saber, de facto, com o que é que podem contar. Sim, porque a influência é isso, é mais geral do que só aqui em Portugal ou na Europa. Cada vez mais o que se passa, como se diz, não é? A teoria do caos, exato, que é uma borboleta bate asas na Ásia e cai o mercado ocidental em Nova Iorque, não é? Há umas consequências que nós não conseguimos relacionar e eu acho que é importante mantermos esta perspectiva muito, muito clara, e então também nesse sentido temos aqui esta parte do episódio que vai dar um bocadinho o panorama geral. Em primeiro lugar, uma coisa que é importante trazer, eu não faço ideia se estes dados são partilhados, eu acho que não. Existem instituições que controlam ou monitorizam de alguma maneira o sentimento do consumidor. E existem estudos e médias e estatísticas que mostram isso. E eu gostava de dizer que desde 1952 que nunca houve tão baixa confiança do consumidor. No quê? Em relação ao dinheiro, ou seja, em relação ao seu consumo. Okay. Basicamente, andando aqui para trás então, explicando o que é a confiança do consumidor, o sentimento do consumidor, se está muito confiante, é alguém que gasta dinheiro com facilidade e que compra coisas com facilidade. Que não está preocupado com o amanhã. Não está preocupado com o amanhã. Isto tem a ver com, provavelmente, expectativa do consumidor face à sua confiança no futuro, que é o tema que estávamos a falar há pouco. Qual é a nossa confiança daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos? Como é que nos sentimos? Se eu não confiar que vou ter dinheiro no futuro, eu agora vou retrair-me. Exatamente. E o comportamento do consumidor é uma resposta ao sentimento que ele tem, não é? Portanto, isto anda de mão dada. E o sentimento do consumidor nunca foi tão inseguro relativamente às finanças como é hoje. E repara, a data é 1952, mas porque é desde então que ele é medido por estas instituições de forma consequente. Portanto, desde que existe esta consciência, nunca esteve tão em baixo. Sim, mas a confiança das pessoas nunca esteve tão em baixo, porque assim, depois de uma pandemia,
seguida de uma guerra, a confiança das pessoas, claro que está em baixo, as ansiedades, e está tudo a disparar, por isso isto Eu acho que sim. não anda Eu acho que isolado, sim. não é? Mas em termos financeiros, pode haver aqui a ilusão de que a crise de 2008 ou de que a entrada da Troika, por exemplo, em Portugal e em alguns países da Europa foi algo mais grave e por isso é que exigiu isso. Já vamos falar aqui sobre Troicas e outras coisas, mas só é importante explicar quando houve aquela questão do desemprego, dos jovens imigrarem, tudo isto deve-se lembrar, manifestações, etc. Nós estamos com uma confiança inferior a esse momento. Claro, não estiveste fechado em casa durante um ano e tal. E isso tem um impacto grande. Terá, mas eu acho que é, sim, sobre a parte da psicologia que estás a falar, eu acho que as Certo. pessoas percebem. Certo. Da parte financeira, eu não sei se as pessoas estão conscientes que estão tão pouco confiantes na prática, ou que toda a gente está. Se calhar pensam que são mais elas, que é mais uma coisa delas Não, próprias. tu vais falando e as pessoas, Confiança e as financeira pessoas estão tá- com medo, não é? Está na lona. Sim, sim. Anos 70, anos 80, anos 90, quaisquer crises que possas imaginar, confiança nunca esteve tão baixa. Também, mas também há aí outros fatores. Estamos a ver se calhar a coisa isolada, porque assim, toda a gente fala que as gerações anteriores eram muito mais resilientes. E a questão de a confiança também tem a ver com qual é que é o teu baseline. Se calhar nos anos 50, tu conseguires fazer 2 boas refeições no dia, estavas bem. Se calhar depois agora as exigências não estou confiante para comprar um novo telemóvel, não estou confiante para trocar de carro. E por isso se calhar também vai, As claro decisões que do vem. consumidor são diferentes, não é? não é? E também são diferentes entre países. Sim. Nos Estados Unidos não vivíamos não vivíamos esse momento que vivíamos em Portugal nos anos 80, era uma Claro, coisa claro. diferente. Mas sem dúvida, aliás, no livro do Ray Dalio, que a editora Self publicou agora, uma das grandes perspectivas sobre os impérios e os mundos financeiros conforme eles evoluem é sempre à luz da história, não é? Nós analisamos o futuro e prevemos o futuro à luz da história. E sempre que estamos em momentos destes, as coisas correm mal. Impérios caem. Impérios caem. E neste momento estamos numa iminente queda de um império financeiro, que é o americano, de cair como referência mundial. E isso é tudo explicado no livro dos porquês. E uma das coisas tem a ver com essa perspectiva que eu agora fazia a ponte entre vida familiar, os nossos pais, os nossos avós, passaram por crises na sua vida. Nós não passámos. Nós achamos que 2008 foi uma crise, 2010 não tem nada a ver com as crises que eles passaram, Claro, não é? claro. Nada. E portanto, este tipo de situação o que faz é com que, como a memória é curta, porque nós não vivemos assim tantos anos, E não estudamos história. e não estudamos história suficiente para perceber que são ciclos. São ciclos maiores, de 100 anos, mas são ciclos. E como nós não vivemos 100 anos, achamos que na história aconteceu isto. Mas agora já se resolveu e agora já sabemos. vamos ter outro tipo de problemas. Não. Mas nós vamos ter aqueles problemas, aqueles mesmos problemas. Porque se andarmos mais 3 gerações para trás, esses problemas também aconteceram para trás novamente. Claro, claro. Dentro da nossa família. E o que o Ray Dalio faz neste livro que publicámos recentemente, Nova aliás, Ordem Mundial. a Nova Ordem Mundial, que analisa a história financeira e social da maioria dos impérios desde há 500 anos até agora e que nos consegue, de alguma maneira, explicar em que fase é que estamos da economia, numa perspectiva de 100 anos, onde é que estamos, o que é provável que aconteça, como é que a China se relaciona com o Império Americano, o que é que está aqui em causa? Porque já houve outros impérios na altura, houve o Império Holandês, houve o Império Inglês, não é? Da Commonwealth, que tornou-se uma coisa muito poderosa. Já existiram outros ao longo da história e o americano nunca teve os desafios que está a ter agora. Portanto, esta ideia de que isto está balizado entre A e B não é verdade. Isto pode ir mesmo para qualquer lado. Este A a B pode ir para Z. Tudo pode acontecer. E eu sei que só estou a trazer mais insegurança. Pois é, isso que eu Mas eu acho que é importante, porque depois de percebermos como é que as coisas andam, é que podemos começar a criar bases, não é? Porque senão estamos a criar bases ilusórias, sustentadas em nada, Claro. que é a previsão de que as coisas se vão endireitar sozinhas, e não vão. assim. É isso E não mesmo. vão. O que é que eu quero trazer aqui? Crypto Winter, sim, mas esta recessão em que estamos, e que agora já foi assumida pela maioria das pessoas que estão na parte financeira, tu já tens o Powell, que é uma das pessoas que toda a gente esperava que assumisse que estamos numa recessão, a dizer, talvez entremos numa recessão. Até agora era sempre não, e se formos ler para trás as notícias, não estamos, isto é momentâneo, isto é passageiro. Agora, a última declaração é, estamos de facto numa recessão. Estamos possivelmente a entrar numa recessão.
E esta Ainda recessão, estamos no possivelmente. possivelmente. E nós já falámos aqui há N episódios, não é? Sobre as consequências da taxa de juro e do Sim, aumento da taxa de juro claro. e levar a uma recessão. Ela é evidente, já está praticamente assumida, isto na política é sempre assim, não é? Não, talvez, já não ponho fora de causa, não, sim, até aceitares o sim. Portanto, é devagarinho. Qual é que é o problema do devagarinho? O problema do devagarinho é que tu reages devagarinho. E não tomas E as tarde. medidas para prever, não é? E tarde. E depois quando reages, e quando implementas as alterações, implementas de forma exagerada. E vais atirar para o outro lado. Que é aquilo que também já falámos no episódio anterior, sobre quando houver estes aumentos previstos na taxa de juros, já agora na Europa está previsto um aumento de mais 0,25 pontos percentuais de taxa de juros de referência, em julho, já. E em setembro está previsto outro, e há aqui alguma conversa de ser entre 0,25% e ser 0,5%. Portanto, estamos a falar de chegar ao fim do ano com uma taxa de 1% ou mais, quando era zero. Pois, é assim, é muito para o que nós estávamos habituados, e a questão de termos taxas de juros negativas, como chegou a acontecer, pá, como é que eu ia dizer, alguém acreditar que aquilo era sustentável é irreal, não é? Sim, não era sustentável. Porque assim, e também gerou. eu lembro-me quando era miúdo, se calhar que as taxas de juros andavam nos 20%, 30%, não é? Sim, o que também não era sustentável. O que também não era sustentável, mas a questão é que nós passámos em 40 anos, se calhar, de 20%, 30% para taxas de juros negativas, não é? Uhum. Se calhar andou-se depressa demais, ou seja, não sei, passar para negativo é... Depois, sim, esta reação agora é uma reação a ter-se andado a imprimir dinheiro de forma desmesurada, não é? Claro. E agora tem que se controlar outra vez, andou-se a abrir a torneira demasiado e agora vai-se secar demasiado e andamos sempre nestes exageros sem haver middle way. Sem haver um verdadeiro planeamento sequer, não é? Isto não, a grande diferença, e nesse livro do Ray Dalio há uma coisa que é inestimável lucidez, é algo que precisamos todos de aprender. Fala-se muito da China, do crescimento da China e de como é que a China vai tomar conta de tudo e põe-se isto no drama. Devia-se pôr isto na estratégia e perceber o que é que está a acontecer. Nós aqui andamos ao sabor de governos de 4 anos que não têm qualquer planeamento superior a isso, não é? Na China o plano está feito há 75 anos. Claro. O governo chinês tem um plano há 75 anos. Isto permite ter um plano. Sim, é um plano. É um plano. O que nós temos aqui não é um plano. É um faz, outro desfaz. É um muda-cadeiras. Um acha que é por aqui, outro acha que é por ali. Nós devíamos aprender um bocadinho. Eu não estou a falar que... não estou a dizer que temos que ser fãs do modelo governamental chinês ou da forma democrática chinesa. Mas podemos ser fãs do plano, porque eu tenho a ideia Podemos que não foram... Não sei se foram... A Suécia acho que fez um plano quase de concertação social há vários anos, nos anos 70, acho eu. Sim, será que somos todos tão... Na política... Porque vamos pôr isto no lado da política, não é? Porque eu posso ter um plano espetacular para Portugal, mas o que é que isso me interessa se eu não consigo ter ninguém que o implemente? Quem implementa são partidos e políticos e governos. Portanto, vamos pôr as coisas no lugar. Quando são estas pessoas que implementam, é mesmo assim tão difícil? Podemos discordar em como fazer, mas é mesmo assim tão difícil chegarmos a uma ideia sobre quais são os recursos de Portugal, como é que podemos aproveitá-los, conseguimos ou não concordar sobre alguma coisa que seja o destino, que seja aquilo que devemos potenciar e que devemos trabalhar. Depois os detalhes podemos discordar e andar aqui a trocar coisas e de facto fazer ataques pessoais, como muitas vezes é feito, e andar num exercício só de estilo, não é? Que é o que muitas vezes se faz. Não se fala de temas, fala-se uns dos outros. Mas será que não conseguíamos ter uma conversa entre pessoas que idealmente querem o melhor para Portugal e conseguem concordar sobre alguma coisa? Será que há mesmo só discórdia? Não, a questão... Parece-me um bocado estranho. Não, mas tu, se fores ver, é um bocado a lógica de se eu destruir o que o outro fez, aquilo que eu vou fazer é mais visível. E é um bocado esta a lógica de rebaixar o outro em vez de potenciar, eu subir mais que o outro. Ou seja, se eu não subo, ponha o outro para baixo. E Sim. A lógica é um bocado essa. Eu já nem peço para porem os egos de lado e deixarem de lutar para os 4 anos e para os 6 meses de brilharete e para estas coisas que se faz semana a semana ou de 15 em 15 dias no Parlamento. Aquilo que eu acho que era importante é, pá, sim senhor, podemos continuar com este nível de conversa. Tudo bem, no dia-a-dia, se quisermos continuar com o nível de conversa, podemos continuar. Mas podia haver um plano. Podia haver um plano. Sim, sim. Daqui a 20 anos, onde é que queremos que Portugal esteja? E quais são as linhas estratégicas principais? Qual é o que é o turismo?
Já não é o turismo. É já a queremos indústria. agora acabar com o turismo e já mudamos tudo sobre o que era. Afinal é o quê? Queremos extrair lítio das minas e fazer contratos de lítio, mas qual é a estratégia? Vamos transformar o lítio ou vamos vendê-lo quando ele é barato? Vamos vender o minério mais barato ou vamos transformá-lo para ele ser estratégico e ser algo que de facto traz rendimentos incríveis para o país? Como é que queremos explorar os recursos do nosso país? Sim, perceber, por exemplo, estava a pensar na questão do pinhal, vamos extrair valor das pinhas e da resina ou vamos fazer madeira, ou seja, que decisões são essas, não é? Sim, porque senão o que vamos fazer é constantemente concessionar coisas para fora. E damos valor aos outros. Porque nós, nos 4 anos, só temos poder para fechar contratos rapidamente com alguém que esses sim vão explorar a situação. Ninguém nos 4 anos anda a criar, e aqui sim faria sentido, criar enquadramento para vamos explorar esta área, então vamos reunir com os nossos parceiros ou com os nossos adversários políticos também, para que não andemos a fazer uma coisa 4 anos e os outros vão desfazer essa coisa nos 4 anos seguintes para fazer a deles. Parece que há aqui vários... Sim, podia haver linhas centrais, ou seja, nestas nós todos concordamos e estas são para manter, depois pode-se ir a linhas... Depois podemos discordar em outras detalhes coisas. e obviamente que isto depois tem muito que se lhe diga e eu sei que estamos a simplificar porque os detalhes depois valem muito e contam muito. Mas de facto nunca se ouviu falar sobre uma conversa onde houvesse uma estratégia. E eu acho que estamos todos muito focados em dizer que o outro é mau, em vez de chegarmos lá e contribuirmos com uma coisa boa. É isso? A política está-se a fazer muito do tu és péssimo e tu não tens qualidade nenhuma e o que tu dizes é completamente inaceitável. Pá, já batemos todos os limites do inaceitável, já ninguém fica chocado ao ouvir um político a dizer ao outro que o que ele está a fazer é inaceitável ou o que ele está a dizer é inaceitável. Já batemos, já estamos só na histeria. Estamos só a dizer inaceitável, demasiadas vezes já ninguém liga a essa palavra. Sim. Eu acho que agora o político que vai destacar-se é aquele que vai chegar lá com uma solução, com uma proposta, com um plano. Olha, ninguém faz, fizemos este, mas queremos ouvir a vossa opinião. Era giro ter um partido deste. E eu acho que este é o único partido que vai poder ter alguém de facto interessado em votar neles. Eu acho que a abstenção aqui tem muito a dizer sobre como é que as pessoas se sentem em relação à política. Isto não é só Portugal, atenção. Isto não é minimamente interessante. Sim, não sei falar se for disto... agora as eleições em França também, acho que não tiveram muita participação. Sim, Espanha está com enormes problemas também, quer a nível financeiro, que já vamos aqui falar também. Toda a Europa, e aliás não só a Europa, mas eu acho que a democracia, de um modo geral, está em perigo. E eu acho que aquilo que pode salvar a democracia é conseguirmos novamente cativar as pessoas para a democracia. As pessoas neste momento não estão viradas para a democracia. E querem não ser acham... obrigadas numa ditadura. Isso é muito mais provável. É muito mais provável as pessoas preferirem uma ditadura esclarecida do que estarem numa democracia que acaba por ser, de alguma maneira, uma ditadura, mas é desorganizada. Ok. E enfim, também aqui estou a simplificar. Mas se reparares, não é só em Portugal, os votos estão constantemente a extremar-se. Sim. Esquerdas e direitas extremistas. Constantemente. Isto é pela Europa fora. E pelo mundo fora. Mas pela Europa, vamos falar da Europa. Eu acho que estamos aqui num perigo, que é, se não trouxermos o interesse para a democracia com ideias esclarecidas e com propostas sérias, não vai dar para continuarmos a dizer que é inaceitável. Não vai dar. Porque as pessoas vão pensar, tudo isto é inaceitável, pá, venha um ditador, lá está, já alguém ponha a mão nisto, não é? Venha alguém pôr mão nisto. Sim. Portanto, enfim, é uma proposta. A complicado. proposta era a de termos algum plano e nos juntarmos aqui com uma visão maior e mais rica, porque tenho a certeza que vamos brilhar muito mais se fizermos isso como políticos do que se andarmos só a dizer que o outro é péssimo. Eu acho que isso já não interessa muito. Então, estamos a entrar em recessão, certo? Certo. E é preciso perceber que esta recessão não é só uma recessão vinda do lado da inflação. Não é só uma recessão vinda do lado também da impressão de dinheiro. Tu já começas a ter outros focos. E aqui agora vamos falar novamente da Rússia. E a Rússia é chamada porquê? Porque na Europa, aquilo que me parece, e que eu li esta semana, e que coincidiu exatamente com a minha ideia, foi algo dito pelo ministro da Energia alemão.
em que, repara, falamos muito das sanções que estão a ser postas à Rússia, e isso tem sido uma agenda forte do lado, agora inclusivamente do G7, não é? Dos países mais industrializados do mundo. Falei do G7 na outra semana e agora, curiosamente, anda aí uma notícia do G7 que apareceu para sanções à Rússia. O que é que acontece? É preciso perceber as sanções que a Rússia está a colocar para o outro lado. E essas sim, com enorme peso prático e altamente impactantes na saúde financeira da Europa, especialmente da Alemanha, por exemplo. Então é a tal coisa, é eu tomar o veneno e achar que o outro é que morre, é isso? É o que a Europa está a fazer. Pois, se calhar é uma boa analogia. Eu não sei se é só isso, não é? Na verdade, claro que sim, claro que as sanções da Rússia vão ter efeitos, mas a Rússia é um país muito grande e há aqui um problema premente. Mas se eu, ao colocar sanções na Rússia, as consequências são maiores do que se eu não colocar sanções na Rússia, para mim... Não é? Aqui tens que entrar também com o lado do é ou não moralmente aceito que tu não faças nada e que deixes claro que isto aconteça claro. assim. Mas lá está, mas não é? também parece que não é um plano. É um plano onde, das duas, uma, ou as pessoas não estão a jogar com o baralho todo relativamente às cartas que têm, não estão a perceber as cartas que têm, e de facto quem aqui pode exaltar os ânimos são os Estados Unidos, porque não têm dependência energética da Rússia como a Europa tem. A Europa, quando fica entusiasmada com a ideia das sanções, vamos lá sim fazer. A Europa, se calhar, vai levar mais rapidamente consequências destas sanções que a Rússia põe do que a Rússia levar consequências das sanções europeias. Mas a sensação que eu tenho nos Estados Unidos neste momento é tipo aquela pessoa que normalmente, quando há confusão, está atrás da pessoa a dizer: já viste o que ele disse à tua mãe? Já viste não sei o quê? Ele sempre disse mal de ti, mas não se chega à frente. Ou seja, está a usar a Europa como um boneco de vai lá, e o que ele te disse e não sei o quê, ele sempre... Pá, e é a sensação que eu tenho, está lá escondidinho atrás, a meter veneno. Sim. Historicamente tem sido um pouco isso, não é? E depois vai lá resolver, o polícia do mundo vai lá resolver. Claro, depois há o outro que lhe salta a tampa, não é? Sim. E depois aí já tem justificação. Exatamente. Não, era inadmissível o que ele estava a fazer ao meu amigo, não é? Agora já existem motivos para eu poder entrar nisto. Posso. Sim. Aqui, especialmente, a questão é a independência energética da Europa e especialmente da Alemanha, que não pode minimamente viver neste corte com o abastecimento energético russo. O que é que acontece? A declaração é muito forte e para quem leu o meu livro em 2018, quando saiu sobre os Lehman Brothers, a acusação é exatamente esta, ou o ponto em causa é exatamente este. O que foi dito pelo Ministro da Energia é que as consequências da crise energética que está a ser imposta agora relativamente à Europa é uma catástrofe que pode ter contágio económico maior do que a queda dos Lehman Brothers no ano de 2008. E isto já traz outro nível de conversa. Sim. Já nos leva para, repara, é o nascimento da Bitcoin, não é? É uma coisa desse nível. É o nível em que o subprime rebenta com as finanças ocidentais e em que tudo é posto em causa e que temos que mudar uma data de regras no sistema financeiro mundial e que os bancos têm que ter investigações e bandeiras de cotação e o crédito estava em descontrole e etc. Portanto, sendo esta uma declaração séria, e eu acho que é, porque a energia afeta tudo o que são matérias-primas, não é só os nossos transportes e a nossa movimentação, toda a logística. Hoje em dia o que é que funciona sem energia? Nada. Tudo é energia, e quando tu tens uma dependência energética de um país com o qual estás em conflito, não era de facto, 70%, pareceu-me ouvir qualquer coisa desse género. eu não tenho presente, mas é provável que seja esse o número. É capaz de ser esse o número. Isso depois varia de país para país, não é? Não, mas na questão da Alemanha, eu tinha ideia que a Alemanha dependia 70% da sua energia acredito da que Rússia. Sim. Eu não trouxe o número, não quero validar, mas Sim, acredito sim. que seja exatamente esse o número. Ora bem, isto não nos deixa nada confortáveis para ter confiança como consumidor, Claro, não é? Não é porque a conta da eletricidade vai aumentar. Isto vai tudo rebentar, mas vamos estar confiantes. Isso parece aquele meme do cão que está tudo a arder e this is fine. Nós não podemos estar assim, não é? Não podemos e eu acho que esta ideia de que esta ideia que às vezes é passada por instituições de que nós estamos a controlar isto está a ser feito com muita parcimónia. Eu percebo que temos de pôr as pessoas com algum... não podemos pôr muito pânico nas pessoas, mas eu acho que
Mas tem precisamos de ver... Sim, mas tem que ser uma dose necessária medidas. Para mexer. Tem que haver aqui medidas claras, porque não estou a ver esta parcimónia toda a correr bem no final da história. Eu acho que isto não vai ser uma crise tão curta como se quer fazer Mas ver. eu não sei, mas ainda ontem estava a conversar com uma amiga que está ligada ao ramo imobiliário e eu disse, e tal, e agora a crise? E ela, qual crise? Não há crise. Ela diz que o único problema agora é a oferta, ou seja, a oferta é baixa para a procura. A oferta no ramo imobiliário é baixa para a procura. Ela diz, eu se calhar recebo 10 telefonemas por dia a pedir casas e recebo 8 casas para vender no mês. Ou seja, aquilo que eu tenho num dia, ou seja, as casas que eu tenho para pôr num mês é um dia de procura. O ramo imobiliário não é normalmente o primeiro lugar onde as crises se sentem. É o último. Normalmente é dos últimos. E pode ter consequências até diferentes, e já vamos falar disso no ramo imobiliário, porque era um dos temas que íamos trazer também. Mas Portugal nem sequer é um exemplo para o ramo imobiliário, portanto estamos a desconversar. Quando estamos assim, estamos a desconversar. Em primeiro lugar, porque existe uma percentagem enorme de capital estrangeiro a entrar a comprar imóveis em Portugal, primeira coisa. Portanto, quando estamos a falar de crise, é preciso perceber crise do quê, porque o poder de compra estrangeiro será sempre superior ao poder de compra em Portugal, na Europa. E tu podes ter... Mas isso não é dinheiro a entrar? Não, entrar para onde? Quer dizer, depende, porque, repara, tu podes estar em crise na Inglaterra e a solução da pessoa inglesa é comprar uma casa num país mais barato. Ok, já percebi. Não é? Sim. Mas estamos na mesma a ir para uma solução mais barata. Okay. Ou eu preciso de sair disto e deste nível de impostos. Se eu sou sueco e venho para Portugal e quero um Golden Visa, eu provavelmente vou estar a fugir também por questões financeiras também. E vou para uma geografia que me seja mais barata e mais interessante. Estamos na mesma a baixar o nosso poder de compra. Baixou o nosso poder de compra e tomámos uma medida, que é para eu ir para um país mais barato. Como nós irmos comprar uma casa a Marrocos, que é mais barato também. Podemos decidir fazer isso. Mudança de vida, eu vou viver para Marrocos, as casas são mais baratas, o clima é bom. Desde que haja internet, se tem safo. Sim, pronto, e desde bem também com o sistema vigente e como é que as coisas funcionam, não é? Mas tudo isto pode ser uma não conversa, não é? Facilmente. Para já, claramente o setor imobiliário não é o primeiro nunca Então qual é que é o a ter primeiro? uma crise. O primeiro é o setor financeiro, sempre. São sempre as pessoas mais atentas, são sempre as pessoas que reagem primeiro, porque são o grande capital também. E o grande capital está informado. Aliás, essa é uma máxima que eu trago. Está informado e informa. E informa. E quando tu fazes isto, reage o quê? Empresas, mercados e logísticas e etc. por aí fora do processo de compra. Aqui é importante perceber que esta origem de custos que vem da parte energética é extremamente pressionante. E mesmo que se queira controlar a inflação com o aumento das taxas de juros, tu tens as matérias-primas a subir que são extremamente pressionantes nos preços. Sim. Portanto, vem daqui outra crise. Do lado do aumento de matérias-primas vem uma crise e uma origem de custos que é extremamente pressionante. E, portanto, tu estás a esmagar margens. Porque estás a diminuir compra, a diminuir margem e a aumentar custos de produção. Portanto, estás a entalar a economia mundial, a produção. E eu não estou a ver ainda o clima em que isto vai alterar-se. Ok? E depois há aqui uma questão interessante, que é o imobiliário. E eu ia para aí agora, que é... A maioria das pessoas tem o seu valor patrimonial fundamentalmente apoiado nos imóveis. Uhum. Tanto aqui como nos Estados Unidos. Certo. Nos Estados Unidos, inclusivamente, tens o mortgage que eles fazem constantemente, que é pedir empréstimos sobre o imóvel, e eles pedem mais do que um sobre o mesmo imóvel. E, portanto, estão altamente alavancados com o património. Agora vê, uma quebra de 30%, que seja no preço ou no valor da habitação, tem consequências completamente descontroladas. Se tens, por exemplo, uma hipoteca dupla, tens consequências completamente descontroladas. E aí até voltava à conversa que tu tiveste sobre a parte imobiliária. Essa memória vem dos anos 2008, em que houve uma crise que foi disputada pelo setor imobiliário. A crise do subprime, que era com problemas sobre isto, sobre o lado imobiliário. E, portanto, foi natural as pessoas não serem perceberem. capazes de pagar os empréstimos. Aqui é uma crise que vem do outro lado. Aqui é uma crise que vem do lado de taxas de juros a subir. As pessoas deixam de conseguir comprar, manter as suas prestações. Repara que uma prestação que seja, um empréstimo que seja de 100 mil euros,
e muitas vezes serão superiores. Haverá muitos empréstimos de 200 mil euros. Vamos pôr aqui entre 100 e 200. Uma taxa de juros que suba 2% num ano, uma pessoa que pediu um empréstimo de 200 mil euros, por exemplo, no ano vai ter que pagar mais 4 mil euros de juro por ano. Sim. Isto vai mexer fortemente com O orçamento familiar. com o orçamento familiar. Se houver aqui... Claro que depois não há confiança. Claro que depois não há confiança. E é possível que a taxa de juros chegue a 2%. E pronto, eu acho que isto era importante perceber. Isto aliado ao facto do valor das casas cair, ainda por cima, tu tens o valor da tua casa a cair e tens a tua prestação a aumentar. É isso, o empréstimo que tu contraíste aumentou e o valor da tua casa diminuiu. Sim, tu vais pagar mais por uma casa que Vale agora menos. vale menos. E neste intervalo, o que é que consegues fazer? Este é o desafio. O que é que consegues fazer é engordar os bancos. Não sei, eu prefiro nem ir por aí. Hoje não quero ir para um lado tão... mas enfim, Não, mas é isso. é assim, obviamente, ou seja, é a parte mais óbvia da coisa. Parece-me preocupante. Parece-me também que nós andamos a ver, a nível de investimentos agora, sobre as bolsas e as ações. A maioria das ações que mais têm sido punidas nesta altura são as ações tecnológicas. Porquê? Em cotação. Normalmente são também as mais voláteis e as que mais rapidamente respondem a reações do mercado. O que me parece é que tu claramente vais ter uma passagem, um contágio agora, que ainda não aconteceu profundamente, mas vai acontecer, que é o contágio do capital agora ir afetar empresas mais conservadoras, empresas mais normais no mercado, mais tradicionais. Eu não quero dizer nomes, mas empresas que não são especialmente as tecnológicas, não são especialmente o Nasdaq, por exemplo, que sejam outro tipo de ações que normalmente são tomadas como mais seguras. Também já falámos que tanto isso como obrigações estão a sofrer impactos grandes e as matérias-primas nem se fala, porque também já se percebeu que não vão ser, no curto prazo, um refúgio para uma crise. Sim, Nenhuma delas agora não há onde te esconderes. Nenhuma delas é. E, portanto, parece-me que aqui há um dado que eu gostava de dar, que é, quanto mais rápido assumirmos nós não, mas globalmente, instituições. O Fed nos Estados Unidos, na Europa o Banco Central Europeu, quanto mais rapidamente estas instituições assumirem que estamos numa crise, mais rapidamente tranquilizam o grande capital. Porque neste momento estamos numa negação. Mas quem é que nós queremos tranquilizar? O grande capital? Porque quando tu sabes que vem uma recessão, tu começas-te a mexer e a tomar medidas para uma recessão. E começas a investir como quem está numa recessão. Mas existe uma agenda. É como tu imaginar um plano de emergência. Quando existe um fogo, há um plano de emergência, há portas de emergência, há coisas que estão planeadas, mas só são usadas quando há uma emergência. É preciso assumir que há uma emergência para que esse plano entre em ação. Até lá, andamos todos, ó tio, como tu disseste no outro episódio, andamos todos aqui, ai, não é? Sem saber, mas é A, é B, para onde é que eu me mexo, onde é que está a oportunidade, onde é que está o problema. Quanto mais rapidamente dissermos, estamos nisto, mais rapidamente o capital reage. Já falámos disto uma vez também sobre as cripto. Mas as pessoas, é assim, mas as pessoas não podem ir reagindo individualmente? Sim, mas isso não mexe com o mercado. Ok. Essa é a questão. Cada um reage individualmente, outros acham que estão a aproveitar a oportunidade do outro e vai cada um para o seu lado, e às vezes isto não dá uma mensagem ao mercado e isto não mete um plano em ação. Tu aproveitas oportunidades, mas é tudo a curto prazo. Não tens um plano em ação novamente. E aqui eu acho que... Mas o plano pode ser só dizer estamos em recessão? Sim. Só isso? Assumir isso vai despoltar uma data de coisas de uma data de lados de outras pessoas que vão tomar também as suas decisões. Do que é que estão à espera? Eu acho que estão quase a fazer isso, não é? Houve agora um primeiro... É possível que, eu diria que se calhar no próximo episódio já temos aqui mais certezas que já temos um certificado. Um certificado de recessão emitido por uma entidade que tem um carimbo que o pode validar e que podemos todos dizer, é verdade. É verdade. É verdade. Uhul! Vamos aqui introduzir as criptomoedas neste cenário. Isto também não está bonito. Estamos a entrar no inverno. Porquê? O Gary Gensler, que é a pessoa que está à frente do Security Exchange Commission, que é, portanto, o SEC, que nós falamos muitas vezes, é quem tem a responsabilidade de aprovar uma das coisas mais importantes dos últimos tempos que temos falado aqui, que são os ETFs Spot. Isto é muito importante para a valorização da Bitcoin em si. Quem não souber o porquê,
recua nos episódios e veja, nós já explorámos bastante este ponto sobre ETFs de futuros e ETFs de spot. O que é que acontece? Mais uma vez o Gary Gensler chumbou a proposta, neste caso do Grayscale, para fazer um ETF spot, que era uma das propostas mais fortes que existe no mercado, é essa, que é transformar o fundo deles num ETF, e isto está a disputar uma guerra que vamos falar no próximo episódio, que tem a ver com os lawsuits, portanto com os processos, e pessoa A a processar coisa B a processar coisa A, e inclusivamente uma quantidade de processos enorme a ser levantada contra o governo americano e contra as instituições americanas que ditam as leis e decidem estas coisas. E, portanto, vamos ter aqui uns largos minutos no próximo episódio dedicados só aos processos que estão a ser levantados contra o governo americano e contra as instituições, como é o caso do SEC. Já agora aproveito para adiantar que o Grayscale já declarou que vai processar o SEC pela decisão de não aprovar o seu fundo ETF Spot. E estamos a entrar num nível diferente. Não vamos já explorar isto, mas isto não é uma grande notícia, porque havia alguma expectativa de que este ETF pudesse ser agora inevitavelmente a porta de aprovado. entrada e até para outras coisas, não é? Para outros ETFs. Sim, e depois de aprovar o primeiro, poderão haver muitos mais. Há uma pressão muito grande para que isto aconteça, e isto ser chumbado é um passo atrás naquilo que era a expectativa já de muita gente na área das criptomoedas. Também é importante aqui espirrar, Santinho. É importante espirrar. Então, é importante aqui também perceber a postura que o Gary Gensler também deu uma entrevista a dizer que ia declarar abertamente que para ele BTC, portanto Bitcoin, é um commodity. E disse que só ia falar desta. Só isso. Só ia falar desta como commodity. Não ia falar sobre todos os outros tokens que existem. Isto também é uma declaração importante. Primeiro, relativamente positivo o facto de considerar a Bitcoin uma commodity, porque já não é uma coisa de maluquinhos e de etc. Portanto, já estamos piratas aqui a entrar num outro campeonato relativamente à Bitcoin. Mas o facto de excluir o Ethereum e de excluir uma data de outros tokens, tudo o resto, e dizer sobre isso temos que ver o que é que são exatamente, também gera aqui uma grande incerteza à volta do que é que pode ser feito a qualquer token, a qualquer stablecoin, e as stablecoins estão a levantar um problema enorme. O foco do governo e das instituições está a ser as stablecoins, porque essas sim parecem-me concorrer ainda mais diretamente com as moedas governamentais. E isto vai dar pano para mangas. Portanto, aqui também vamos voltar a falar sobre estes problemas no próximo episódio, que falarmos sobre o que é que vai ser decidido. Mas isto levanta muita insegurança no mundo das criptomoedas. Lá está, mais uma vez, deixa-me fazer aqui a ponte. Porquê? Porque voltamos à questão de fear, uncertainty and doubt, não é? O que é que acontece? De um lado, há pouco falámos disso sobre estamos ou não em recessão, temos medo, não é? Incerteza e dúvida sobre tudo, vivemos no FUD, o chamado FUD. Aqui também passamos a meter todos os tokens num saco que de hoje para amanhã pode ser decidida uma coisa diferente. E não sabemos bem com que águas é que nos lavamos, não é? Ou com que... Sim, não sei qual é a expressão. E a questão é a confiança que eu tinha, por exemplo, num Ethereum, quando há uma declaração dessas, ainda por cima, junto a Proof of Stake, que também falámos no outro episódio, ou seja, o Ethereum também não estou a ver que... Agora estava aqui a pensar, será que não foi essa questão também do Proof of Stake que levou a que o Ethereum tenha sido excluído do reconhecimento também como a Bitcoin como um commodity? Aviva-me um pouco a conversa para ver se eu consigo... A questão é que o Proof of Stake, não é? Que está falado de se implementar no Ethereum, há muita gente que já duvida do Ethereum, ou seja, tem muitas dúvidas do que é que o Ethereum vai fazer a seguir. Quando são feitas essas declarações a dizer que, ok, eu reconheço que a Bitcoin é um commodity e as outras todas são outra coisa. São outra coisa. E que tu disseste próprio, a expectativa era que o Ethereum, principalmente, e se calhar mais umas 3 ou 4, também tivessem entrado no bolo, não é? de serem reconhecidas. Pode não ser um commodity, pode ser um utility, pode ser outra coisa. A questão é que, sendo outra coisa, é gerido por outra instituição. Que não nós. Não, que não o SEC neste caso, sim, não é? Não o SEC, e de repente ele diz, eu não tenho nada a ver com isto, okay. Isto é de departamento tal. Se for utility é departamento tal, se for não sei o quê. E de repente tu passas a ser gerido por uma outra instituição
que tem a sua agenda sobre o que é o quê e vai colocar dificuldades ou vai colocar uma data de desafios a esses ativos que vêm de uma origem totalmente diferente. E, portanto, tu estás aqui a dizer isto pode ir para qualquer lado agora, vamos ver para onde é que isto vai. E estás a criar... Isto pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa e depois se for utility, enfim, há uma data de consequências para estas coisas. E agora, o que é importante também percebermos é que a partir do momento que o SEC faça isto, tudo o que ele faz, eu tirei aqui uma nota nesse sentido e quero recorrer a ela. A questão aqui é que tudo o que o SEC faça vai passar sempre por impor restrições e impor controlo sobre os exchanges centralizados. E eu aqui queria fazer novamente uma alusão a um dos princípios fundamentais das criptomoedas. Not your keys, not your coins. Porque tudo que seja implementado nunca pode ser implementado numa private wallet. Agora, de alguma maneira, todas as medidas criadas sobre tudo que tenha a ver com criptomoedas vai-se traduzir primariamente nos exchanges centralizados, que são aqueles que respondem perante estas entidades. E, portanto, podemos começar a crivar falha-me agora a expressão, mas a criar uma separação, criar um fosso maior, um fosso cada vez maior entre Bitcoin em exchanges e Bitcoin fora de nas exchanges. Wallets, sim, nas private wallets. E não esquecer que Bitcoin foi criada para estar numa wallet, não para estar num exchange. A ideia original e aquilo que Bitcoin permite, toda a segurança, todas as coisas que Bitcoin permite, são numa wallet privada, não são num exchange. Um exchange é uma ideia posterior. Okay. E o que eu estava a pensar é se existem dados sobre a quantidade de Bitcoin que está em exchange e a quantidade de Bitcoin que está em private wallet. Para ter uma noção. Sim, existe. Aliás, isso é um dos medidores importantes quando se pensa que vai subir ou vai descer. Quando se começa a movimentar muitas criptomoedas para exchanges é porque eles provavelmente vão ser mexidos. Claro. E quando vai muito para private wallets é porque estamos a fazer estamos a guardá-los. A guardá-las, o tal hodl ou hold, como quisermos chamar. Portanto, aqui a ideia é tudo isto que seja feito está associado à insegurança que possa vir do facto dessas instituições poderem ser pressionadas por regras que vêm de instituições e, portanto, isto pode influir profundamente nos nossos movimentos e na liberdade financeira de quem esteja em criptomoedas. Aqui uma notinha que eu tirei só para... Há pouco falámos sobre as tech stocks estarem voláteis e muitas delas são mais voláteis do que a Bitcoin e do que o Ethereum. Portanto, subidas e descidas são mais voláteis do que são nas criptomoedas. Então, é importante também vermos que a volatilidade de que são acusadas as criptomoedas às vezes é inferior, em certos momentos é inferior à volatilidade das ações tech, e não é por isso que estamos a proibir as pessoas de agora comprarem e venderem ações tecnológicas, não é? Porque senão então agora tínhamos que desligar as pessoas. Sim. Olha, vocês agora não podem comprar porque isto é muito volátil. Então é um perigo. É giro. Não tem graça. Eu acho que era importante esta formação para quem acha que esta regra é boa, ter uma formação sobre, olha, mas então o que é que vamos fazer? Vamos definir volatilidade primeiro. O que é? De quanto a quanto? E depois dizer, ok, vamos proibir este ativo por causa disso, mas quando este ativo tiver uma volatilidade inferior a essa, o que é que fazemos? Permitimos? Pois. E os outros ativos, quando têm volatilidade superior a essa? Ou seja, o critério nunca pode ser esse. Não pode, porque isso não é um critério. É isso. É simples. Isso não é um critério. Isso não deixa ninguém seguro. Não é? Proibirmos alguém de fazer uma coisa não deixa ninguém seguro. Claro. Isso não é segurança. É tratar-nos como crianças. Que é, de repente estás proibido de fazer isto. Porquê? Porque não. Porque eu disse. Isto já nem se faz com as crianças, não é? Vamos fazer com adultos? Não me parece. Então, deixar essa nota, porque aqui acho que fica bem claro. Quando as ações têm uma volatilidade superior, pá, por amor de Deus, então vamos ter que suspendê-las também. E isso também é feito, já agora, que é a tal panela de pressão. Há ações que são tiradas de bolsa pela volatilidade ser superior ao que é suposto. Aí estás a cozinhar uma coisa, não é? É a panela de pressão, que aliás, numa palestra que eu dei há uns anos atrás, um dos ex-presidentes da Bolsa de Valores de Lisboa concordou exatamente com esta ideia. Nós, quando estamos a impedir, estamos a criar uma panela de pressão. Porque as consequências vão acontecer. E se nós andarmos a contê-las, a bomba vai ser maior.
Portanto, mais vale aceitar a realidade. E deixar um bocadinho de sair de pressão. Sim, foi a opinião expressa com a qual eu concordo muito. Enfim, queria só então passar aqui a uma parte interessante, que é fazer aqui alguma definição sobre o que é o quê, para pensarmos, ok, não há soluções para estas coisas, atenção, eu não vou dar uma solução para ficarmos seguros perante isto tudo, mas aquilo que eu sublinho e que tenho ouvido de algumas pessoas que respeito é também, muito claramente, cada vez mais a Bitcoin continua a ser um store of value. Não é por causa de estar agora a baixar valor ou a subir valor que deixa de ser o que é. A Bitcoin continua a ser uma forma de armazenar valor, como existem outras. Não é? É um ativo que tu podes armazenar e ele guarda no tempo, ele perdura, ele não perde propriedades, é digital, portanto está ali. Okay? É um valor que tu reservas de alguma maneira. E, portanto, eu acredito que continua a funcionar como uma reserva de valor. Ainda que eu não preveja especialmente agora que o preço vá subir. Mas preço é outra coisa, valor é o que falamos. O Ethereum talvez seja um utility. Talvez não seja um commodity. Talvez não seja um store of value. Eu não estou a dizer com isto que vale menos. Ou que vai desvalorizar. Vamos agora começar a vender Ethereum à maluca. Não, eu acho que o Ethereum é uma coisa que tem utilidade. É uma coisa que é consumida e que é usada para fazer coisas, não é? O ouro, algumas pessoas dizem, o ouro também tem valor porque é usado para fazer joias. Epá, não é por causa disso que o ouro tem valor. Isso já não se usa. Acho que não é. É dito que é por isso, mas eu acho que isso não é. Não é por causa das joias, é por causa de ser uma reserva de valor e entendida por todos como uma reserva de valor. É uma história que todos acreditam. É uma história que todos acreditam e que tem alguma raridade, que na verdade também é uma história que todos acreditam. A raridade é curta. Portanto, aí a Bitcoin vai crescer a cada ano conforme se perceba que o ouro não tem a raridade que nós lhe atribuímos há anos. Não tem. A Bitcoin tem, não é? Porque está previsto, é um algoritmo, ponto. O ouro não. O ouro tu nunca sabes qual é a próxima mina de ouro que tu vais descobrir. E aliás, há muitos boatos de que se descobriu quantidades incríveis de ouro e que só não se está. Não convém porque tu vais estragar o bem, não é? Vais destruir a ideia toda que andaste a construir sobre o ouro. E isso já não é conveniente a quase ninguém. Mesmo a quase ninguém. Até quem tem um ETF de ouro, e muita gente até que nos ouve deve ter ETFs de ouro ou algo do género, e portanto nem aí convém que se diga, olha, agora descobriu-se tanto ouro, ou mais ouro ali do que o que está existente no mundo neste momento. Onde é que achas que vai parar o ouro? À sarjeta. Pois é, e a conversa é essa, precisamente. O Ethereum é um utility porque é consumido, as transações são necessárias, todo o mercado mundial de NFTs, e os NFTs estão numa explosão incrível, e eu acho que nós também precisamos de voltar a falar de NFTs aqui. Os NFTs são algo que todas as empresas do mundo vão aproveitar porque é uma fonte de receita tremenda. E vão ter os mais variados formatos. E os NFTs, não há hipótese, vão ter que funcionar em cima de alguma rede. E uma rede que promete é o Ethereum, há outras, mas é assim, como tu vês, há tanto NFT para fazer, há tanto mercado, isto está só a começar, não é? Se calhar 98% das pessoas ainda não sabe o que é um NFT, e muito menos capaz de criar um NFT para a sua empresa ou para o seu negócio. Portanto, imagina, se a rede de Ethereum já está entupida, imagina o potencial deste negócio. Sim. Pronto. O Ethereum é isto tudo. É esta coisa toda. Mas se o Ethereum não se resolver, se calhar as alternativas... Vou tirar uma ideia. O Ethereum pode ser, vou tirar para o ar, pode ser a rede máxima de segurança relativamente a NFTs. Ok. VIP, a boutique dos NFTs. Imagina, tens um nicho, caríssimo, mas é quando é a sério. E as pessoas sabem, imagina. Ok, bem, este NFT tem Ethereum. Este NFT tem Ethereum, isto é uma garantia brutal. Repara, tudo tem a ver com perspectiva. Pode não ser o mais rápido ou o de maiores transações. Na verdade, tu vais pagar mais por esse NFT porque as transações são caras. Tu vais pagar uma data de situações por estar no Ethereum, mas tu vais dizer, mas isto é um NFT de Ethereum, meu. Isto não é um NFT que alguém fez ali numa blockchain de vão de escada e agora está... Tu vais ter NFTs... diferentes, posicionamento, e isto aconteceu em toda a história. Porque não nisto? Eu nunca li isto em lado nenhum, estou a dizer agora, então, mas porque não faz já um livro sobre isso? Vamos escrever um livro só com esta ideia. Não, mas acho que que é uma 200 e tal páginas com a mesma ideia repetida até entrar. Não, mas há livros que tu bem espremido, só lá está uma ideia e gastam 200 e tal páginas. Às vezes o título é o livro. É isso.
Às vezes é. Mas não deixa de ser uma boa ideia. Eu acho que isto pode ser um caminho. Eu acho que não vai ser esse o caminho do Ethereum, mas pode ser. Pode ser o plano B. É tudo uma questão de perspectiva. Sobre perspectiva, gostava de trazer uma última ideia também engraçada. Isto não é um valor acrescentado para investidores, isto é um valor de perspectiva para empreendedores e para mostrar que o mundo está a mudar. Tens muito presente, provavelmente, tu e muita gente que nos ouve, que o mundo startup, muitas vezes, toda a mentalidade startup, que em Portugal ainda é uma coisa não muito geral, mas existem alguns nichos e algumas empresas que já funcionam assim, startup presume uma certa atitude também, na forma de ser gerida, na forma de ser distribuída, na forma de trabalharmos para ela, a energia que entregamos, a forma também como somos incluídos nas dificuldades, nas decisões, a forma como se tornam mais horizontais, não é? A forma também como somos remunerados. As startups, muitas vezes, as pessoas nem são remuneradas. Sim. Não têm salários. Sim, têm ações. Têm ações. Então, uma DAO, ok? Vamos falar de DAOs. As DAOs podem perfeitamente ser o passo seguinte a esta ideia de empresa startup. Porquê? Como assim? Uma DAO é, imagina, em vez de uma empresa te dar ações da empresa, tu trabalhas para uma empresa, entras para a empresa, até nem tens salário, ou tens uma parte em salário e outra em ações, e recebes ações da empresa. Mas essas ações da empresa, na verdade, a ti, no mundo startup normal, só te vão dar resultado ou quando fores cotado em bolsa, porque esse seja um objetivo, ou quando alguém comprar a empresa, porque ela vai ser desejada e, portanto, vai ter uma valorização e tu tens um X dela. E, portanto, estes são momentos possíveis, mas exóticos. São momentos que acontecem no tempo aqui ou ali ou podem nunca vir a acontecer. Uhum. Uma DAO, por exemplo, é uma organização onde tu, vamos explicar só muito diagonalmente o que é a DAO, porque o objetivo aqui era outro. A DAO é uma Decentralized Autonomous Organization, que significa que ela é gerida de forma descentralizada e autónoma e, portanto, programada. Essa programação é através de um smart contract que é inserido num token e esse token representa a forma como é decidido e como é votado dentro dessa organização. Portanto, aqui imagina que tu tens 1000 tokens, tens 1000 ações. Imagina. Há 1 milhão de ações, tu tens 1000, tens X direitos de voto, tens 1000 direitos de voto. A questão aqui é que tu tens uma participação muito maior nos destinos da empresa do que... Peço desculpa. Saúde. Isto hoje já é 2 vezes num podcast. Tu passas a ter uma participação muito mais ativa e um interesse muito maior sobre os destinos da devido ao Crypto organização. Winter estás a arrefecer. Se calhar estou a sentir o Crypto Winter. Se calhar. Ainda fico com uma Crypto Cold. Então, mas a ver se eu percebo. Então a empresa startup automaticamente também cria logo um DAO e começa a distribuir tokens, é isso? A empresa pode ser gerida através de um DAO, Okay. onde todas as decisões são tomadas e colocadas em smart contract e depois são votadas pela comunidade de pessoas que têm tokens da DAO. Ou seja, os trabalhadores da empresa. Sim, e isto leva à automatização de participação, o convite à participação das pessoas, o convite a que tu tenhas uma palavra a dizer sobre os assuntos da empresa. E tu vais acabar com managers e CEOs e essas coisas? Uma DAO pode acabar com um presidente, sim perfeitamente. Sim. Porque, na verdade, depois as decisões são propostas. Qualquer pessoa pode propor decisões a uma DAO, desde que tenha votações. Depois lá no smart contract deve estar as condições, como é que, Exatamente. Quantos votos é que têm que ser para ser aprovado, para ser apresentado. Exatamente, que é o sistema de consenso, que basicamente pretende garantir a democracia, na ideia ideológica da democracia, seja ela qual for a que for aplicada, é decidida. As pessoas sabem as regras à partida. Sempre que votam e tenham uma aprovação superior a X, vai ser a determinada. Pode ser superior a 50%, pode ser superior a 70%. Pode haver vários tipos de decisões, mediante a importância da decisão. Por exemplo, pode haver decisões que pedem 70% de participação, claro, e 70% de votos a favor, por exemplo. E isto exige alto envolvimento de toda a gente. Pode haver decisões mais pequenas que, se calhar, dizes que só precisam de 50% de participação. Que tipo de café é que se compra para a empresa? Por exemplo. E repara, esta é uma forma de organização que vai ser cada vez mais popular. Eu não tenho grandes dúvidas disto. Porque, mais uma vez, o que é que isto traz? Transparência. Eu não sei se vai ser assim tão popular. As pessoas gostam de poder. Não, está bem. Mas, repara, quando tu queres mostrar... de facto que és aquilo,
ou és ou não és. Certo. Então aí, pronto, então se calhar em vez de popular vais separar o trigo do joio. Sim, é mais uma... Eu acho que vai ser muito mais popular do que é hoje, porque ninguém ainda conhece este tipo de organizações e ninguém está a fazer. Existem poucos casos, mas acho que vai ser muito popular dentro das pessoas que partilham destes princípios. Sim. Onde os colaboradores de uma organização estão profundamente envolvidos com os objetivos. E esta é uma forma de tu dizeres às pessoas, repara, estas pessoas que depois trabalham nestas organizações normalmente são pessoas de um nível muito elevado de competência. Essa pessoa vai para uma DAO ou vai para uma startup antiga? Essa pessoa, obviamente, está totalmente in para uma DAO que lhe garante esta visão de transparência, que lhe garante participação. Mas também, mas também lhe vai exigir mais responsabilidade. Claro, mas estas pessoas são automotivadas, são pessoas que querem funcionar a um nível muito alto de competência. E, portanto, querem uma organização. É quase aquela brincadeira que eu às vezes faço de que o Mourinho despediu o Chelsea. Aqui há uns anos atrás havia essa brincadeira, que é, tu funcionas a um nível tão alto que és tu que despedes as empresas. Tu dizes, esta empresa não tem bagagem para mim. E porque eu quero funcionar a este nível e eu preciso que os meus pares estejam a este nível e que esta organização partilhe comigo responsabilidade. Uma questão. Imagina, para os investidores tradicionais, uma DAO é menos interessante do que uma startup internacional. Claro, mas essas organizações começam a perder as pessoas boas. É aqui que está. Uma pessoa de elevado nível de competência quer ir trabalhar para uma instituição onde nunca vai ser dono de nada daquilo, não vai ter parte daquilo, mas provavelmente essa pessoa é altamente estratégica para a capacidade dessa empresa. Não vai querer. Hoje o grande capital das grandes empresas tradicionais é incomparável. Já ninguém consegue comprar as maiores empresas do mundo que não os seus acionistas principais, a menos que eles decidam estrategicamente sair daquele negócio. Mas já falámos aqui e vamos ter que falar também, nós estamos com muitas coisas pendentes, vamos ter que falar sobre alguns fundos mundiais, como a Vanguard e a BlackRock, por exemplo, que são donos tanto do líder de mercado como do maior opositor. Sim. Posso só mencionar já agora, são donos da Coca-Cola e da Pepsi, por exemplo. Sim, sim. É um exemplo fácil e muito fácil de memorizar. Quando tu és dono da Coca-Cola e da Pepsi, qual é de facto o interesse do maior acionista? Percebes? Estas empresas são incomparáveis, é impossível. As maiores empresas do mundo já estão nas mãos destas pessoas. Qualquer pessoa que vá para lá com uma grande performance tem um certo nível de capacidade. Agora, tu vês hoje, algumas das empresas de maior cotação, de maior valor nos Estados Unidos, algumas delas são empresas criadas nos últimos 10 anos. Ou 20 anos, temos que pôr aqui o boom de 2000 da internet, porque há aqui muita coisa que aconteceu nessa altura, não é? Mas muitas empresas, Facebooks, Teslas, a Microsoft não, mas por exemplo a Google, são empresas muito recentes e que algumas pessoas que tinham ações da empresa quando entravam na empresa, a Amazon, sim, por exemplo, tu se foste remunerado em ações dessa empresa no início, imagina o que tu tens agora de valor, não é? Se as mantiveste, aliás, tens o Jeff Bezos, que é um caso, não é? É um caso desses. Portanto, estas pessoas estão a entrar mas em essas projetos... Amazones não estão já nas mãos também das Vanguards e das BlackRock? Menos, mas também estão. Mas começam... Menos. Eu acho que menos. Mas também fazem parte do portfólio, começam a ficar. A questão é, uma nova Google que nasce, porque é assim, lá está. Acharmos que as Google já nasceram também é mais um erro, não é? Que não se vai criar mais nenhuma Google. A cada década Google. vai nascer uma certa quantidade de empresas que vão ser líderes mundiais no seu departamento. O mundo não acabou. Mas para isso não é preciso os investidores que não vão investir. É porque é que isto das startups é muito giro. Não, porque o grande capital só entra muito tarde. Achas? O grande capital... Então, tens um caso da Coinbase, por exemplo. Posso dar esse caso como um caso ascendente. Eu acho que a Coinbase vai continuar a ser... provavelmente vai continuar a crescer para ser um dos maiores exchanges, se calhar, do mundo. Está cotado em bolsa. O grande capital só entra nestas alturas. Para trás tiveste investidores iniciais. Muitos empregados têm ações da Coinbase. Montes. Principalmente os altamente estratégicos. Sim, mas também tens aqueles, os Andreessen Horowitz, também gostam de pegar em coisas relativamente pequenas, potencial, então, lá está. Mas aí tens uma história, não é? A empresa tem uma história. Começa
pelos seus criadores e founders. Começa quando esses vão buscar... Os early stage investors. Depois, não sei quê. esses vão buscar funcionários a quem tem que dar ações dessa empresa, que são bons. Depois entra o Venture Capital, que já vão comprar a um valor diferente. Depois tens a segunda ronda, não é? Série A, Série B, Série C. E quando tu vais para isto, cada um deles está a comprar a valores exponencialmente maiores, um negócio também, em teoria, exponencialmente mais capaz. Estas pessoas têm todas entradas sempre muito piores do que as anteriores. Portanto, um funcionário que entre cedo e seja remunerado com ações vai ter uma quantidade de ações brutal daquela empresa. E facilmente, durante muito tempo, é um dos maiores acionistas. Claro que ele vai querer realizar esse capital alguns no tempo, principalmente quando sair da empresa, provavelmente vai vender uma parte e sair. Mas isto numa DAO é muito interessante, até porque a circulação dos tokens pode estar em mercado. Sim, pode. É muito mais líquido. Sim. Tu ali vendes numa série A, numa série B, os tokens é uma coisa muito mais líquida, tem uma liquidez muito maior e portanto a DAO vai revolucionar, não tenho dúvida nenhuma, vai revolucionar o mercado até de venture capital. Então, até como não funcionário, se calhar podes começar a investir mais cedo. Sim. Imagina, se o token estiver a circular, imagina que tu tens uns amigos que têm uma DAO / startup, não é? Sim. E tu, se eles puserem aquilo a circular como token, tu podes comprar logo uns tokens daquilo. Sim. Essa é a vantagem de entrar cedo, não é? Foi uma desvirtuação, foi uma transformação do mercado de venture capital que começa a ser diluído para outros players, que podemos agora nós quase ser angel investors de alguma empresa que nem passa por uma dessas empresas. É o público direto. Isto começou também com o crowdfunding e com estas ideias, não é? Sim, a ideia é muito parecida, não é? É muito, muito semelhante. Bom, e o grande resumo disto é transformações no mundo empresarial, que eu acho que este período de Crypto Winter, o que vai fazer é este tipo de coisas. É tu teres transformações efetivas. Vais varrer, como alguns têm estado a dizer, e cada como a vez mais gente falou convictos. também no último episódio destas crises também separarem muito o trigo do joio. Acho que vai estar a varrer muita coisa que não interessa, muito lixo. Porque eram sustentados só em preço. E vão começar a ser varridos e só andaram atrás de modas e vão ser varridos. Quem tiver a construir verdadeiro trabalho, eu acho que vai explodir mais à frente com um valor muito, muito, muito elevado. Mas estamos numa conjuntura, não esquecer, estamos numa conjuntura que é esta e que é complicada, e especialmente na Europa eu acho que vamos ter grandes desafios. E portanto, enfim, esta é a recomendação que eu deixo nesta altura. Atentos ao mercado, atentos a quem está a criar coisas com valor, atentos a white papers que tenham um bom valor, atentos a não nos precipitarmos a comprar porque achamos que está só em saldos, também há esta conversa. Atenção, pode baixar mais, os valores podem continuar a baixar um bocado mais. Não quer dizer que eu preveja que este valor daqui a 10 anos faz sentido, acho que não faz, mas não quer dizer que não batamos ainda valores inferiores no próximo período. Portanto, aquela minha recomendação do cuidado, se precisarem de dinheiro nos próximos tempos, não se pressionem, não se auto-pressionem a investir e depois ter que tirar num valor mais baixo porque têm prazos para cumprir. Claro. Gostava de trazer aqui um tema para acabar o episódio e se calhar já vamos aqui longos no tempo. Não é bem um tema, é anunciar, anunciar uma coisa. Nós vamos fazer um webinar especial sobre questões que têm muito a ver com a privacidade. Okay? E neste caso vamos dedicar o webinar àquilo que é o problema da internet, a centralização da internet, que é um grande problema nesta altura. Quais são os players da internet que a centralizam? Quais são os perigos de termos uma internet centralizada? Quais são os prognósticos que nós temos para shutdowns à internet? Não, é pior que isso. Sim, alternativas, como é óbvio. Sim, esse é o passo okay. Fim. Mas antes disso vamos falar de qual é provavelmente a agenda de algumas instituições com poder internacional e até mundial que podem fazer shutdowns à internet, quais são as consequências para a nossa vida sobre isso. Já estão a ser feitos pequenos shutdowns, já temos governos mundiais a fazer shutdowns à internet ou a partes da internet, como sabemos. Isto vai ser uma prática provavelmente generalizada. Como é que nos podemos proteger e o que é que pode estar aqui em construção, nomeadamente Web3, Web 5, novas redes globais e domínios unstoppable, que nós vamos falar também nesse webinar. Sim, portanto, e temos que, de certeza que vais falar na Starlink do Elon. Vamos também falar na Starlink. E mais um episódio em que eu falo no Elon.
Faltava cá isso, Rui. Faltava cá isso. Tu estavas mortinho para chegar a este momento do podcast. Não sabia, mas... Portanto, webinar no dia 19 de julho. 19 de julho. Ok, Que para horas? quem queira participar, Já vai tem ser às hora? 9 horas. Às 9 sim. horas. Às 9 horas Da do dia noite. 19 de julho, às 9 da noite. Às 21. Às 21. As inscrições vão estar abertas na plataforma da School of Self, como de costume. Vamos deixar o link na descrição. O custo de participação é de 25 euros para o webinar. Quem está na nossa comunidade Discord, que já agora a seguir falo para quem não conhece, quem está na comunidade Discord tem acesso gratuito ao webinar e, portanto, tem aqui um proveito de 25 euros imediato neste webinar. Portanto, quem quiser que faça a escolha, não é? Até lá, se inscrever no Discord, obviamente que também vai poder ter acesso a este webinar de forma gratuita. Entrando na comunidade até dia 19 tem acesso ao webinar. Vai ter acesso ao webinar. O custo da comunidade, como vocês sabem, quem já ouviu o podcast sabe que é uma anuidade de 52 euros, 1 euro por semana. As inscrições continuam abertas para a comunidade Discord. Portanto, se quiserem fazer por esse circuito, ótimo. Se não, se só estão interessados no webinar, inscrevam-se. Inscrições abertas até ao dia anterior ao webinar, porque nós vamos precisar de enviar o link e todas as condições. 19 de julho, grande momento com o webinar, com o Rui Queiroz do Discord, que vai estar presente e vai-me ajudar na apresentação de todos os perigos e etc. E, enfim, até lá, acho que é isto. É isso. Então agasalhem-se por causa do inverno. Agasalhem-se pelo cripto inverno. Adeus, até e para a aproveitem o verão. Até Tchau. para a semana. Tchau.